Um verdadeiro escândalo diplomático e possivelmente militar está se desenrolando neste exato momento entre a Rússia e o Japão. Vladimir Putin, pela primeira vez em 26 anos no poder, foi pessoalmente às Ilhas Kurilas, aquelas mesmas pelas quais Moscou e Tóquio ainda não assinaram um tratado de paz após a Segunda Guerra Mundial. E a reação do Japão foi imediata. A primeira-ministra do país, Sanae Takaichi, chamou a visita, abre aspas, de ofensiva aos sentimentos do povo japonês e absolutamente inaceitável. Mas não é importante apenas o fato do protesto do Japão, e sim os detalhes das atuais relações entre os dois países. Também é importante o que exatamente Vladimir Putin estava fazendo nas Kurilas, o que ele declarou lá e como isso em geral está relacionado ao comportamento da Coreia do Norte e da China nessa região. Acontece que tudo isso está interligado e conectado. Afinal, Vladimir Putin, na véspera, a bordo do cruzador Varyag, fez declarações duras sobre, como ele disse, as sanções não provocadas do Japão e mencionou Shinzo Abe. Além disso, a visita aconteceu no dia seguinte ao lançamento de mísseis pelo aliado da Rússia, a Coreia do Norte. Enfim, vamos analisar e juntar todas essas peças em um quadro único. Meu nome é Alexei Pitti, vamos analisar esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Confira agora mesmo se você já está inscrito neste canal. Talvez você já assista meus vídeos há muito tempo, mas simplesmente esqueceu de clicar no botão inscrever-se. Isso é muito importante e eu vou ficar muito agradecido por isso. Então, agora mesmo, embaixo deste vídeo, confira se você está inscrito ou não. Então, só para lembrar, na quinta-feira, Vladimir Putin visitou a ilha de Iturup. É a maior das Ilhas Kurilas, que está sob controle de Moscou, mas sobre a qual Tóquio também reivindica a soberania. Vladimir Putin visitou uma fábrica de processamento de peixe, uma escola local em Kurilsk e um hospital. Conversou brevemente com os moradores locais e se encontrou com o governador da região de Sakhalina, Valery Limarenko. Aliás, desculpe-me pelo desvio lírico. Eu frequentemente noto que há muitas pessoas no poder na Rússia com sobrenomes ucranianos. Por exemplo, Limarenko é um sobrenome ucraniano. Veja só, a terminação, isso vale a pena considerar. Mas vamos voltar ao assunto. O Kremlin publicou um vídeo da visita de Vladimir Putin a Iturup. Pois é, e a mídia russa informou que Putin foi servido com caviar vermelho na fábrica. Enfim, a imagem que ficou foi a de que Vladimir Putin, vejam só, conversa tranquilamente com russos comuns e come caviar junto com esses mesmos russos. Mas na verdade foi em algum lugar nas Kurilas. Levaram ele para bem longe, para garantir que lá não houvesse nenhuma tentativa de atentado. E antes de chegar a Iturup, Vladimir Putin esteve em Sakhalina, onde acompanhou a fase final dos exercícios da Frota do Pacífico. E ele acompanhou tudo isso a bordo do cruzador Varyag. Foi exatamente lá, no convés do navio, que ele fez a declaração que definiu o tom de toda a visita. A seguir, a citação dele. O status atual das Ilhas Kurilas está consagrado em documentos internacionais como uma realidade que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo aqui, a Rússia estava disposta a buscar uma solução com o objetivo de assinar um tratado de paz com o Japão. Em seguida, Vladimir Putin lembrou o nome específico do falecido primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Segundo ele, Moscou, abre aspas, desenvolveu relações construtivas com vários líderes japoneses, incluindo o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, que faleceu tragicamente. Fez muito para aproximar o Japão e a Rússia, para alinhar nossas posições. Em seguida, Putin passa para as reclamações e declara que o Japão impôs sanções contra a Rússia após o envio das tropas russas de ocupação ensandecidas para a Ucrânia em fevereiro de 2022. E, abre aspas, incluiu a Rússia na lista das principais fontes de ameaça. Isso, segundo ele, foi uma mudança daquele curso construtivo do Japão. Separadamente, Vladimir Putin relembrou a história da questão. Todos nós lembramos que o Putin é um baita historiador, né? Os ucranianos até zombam dele por ele sempre mencionar os pechenegs e os varegs. Bem, é ridículo, então. Enfim, Putin lembrou que em meados da década de 1950, a União Soviética e o Japão assinaram uma declaração que abria caminho para um tratado de paz e, consequentemente, para a resolução da disputa pelas Ilhas Kurilas. Mais tarde, o Japão rejeitou essa declaração, disse Putin, embora a Rússia tenha feito concessões e retomado as negociações sobre o tratado de paz.
E no final, ele fez a seguinte citação: "Agora, infelizmente, estamos observando mudanças de posição que, ressalto, não foram absolutamente provocadas por nossa parte." Desculpe, mas ele é simplesmente um idiota inacreditável. Ou seja, Vladimir Vladimirovich Putin está dizendo: vamos deixar claro, a Rússia está ocupando ilhas que pertencem a outros. As Ilhas Kurilas nunca pertenceram aos russos sujos. São ilhas japonesas. A Rússia ocupa essas ilhas, mas chama as reivindicações do Japão de não provocadas. Não provocadas. Bem, o que se passa na cabeça de Putin? Ou ele considera todo mundo na própria Rússia um bando de gado? Quer dizer, o povo russo é realmente tão ignorante que não entende coisas básicas? Ou seja, o básico é o seguinte: as Ilhas Kurilas estão ocupadas pela Federação Russa. Putin diz: não houve nenhuma provocação por parte do Japão. Por que eles estão ofendidos? Agora, a reação do lado japonês. E ela foi dura, mas apenas em nível diplomático. O Ministério das Relações Exteriores do Japão fez uma declaração dizendo que o país protesta veementemente contra a visita de Putin. Bem, a própria primeira-ministra do Japão, Tokaichi, declarou o seguinte aos jornalistas, citação: "Os territórios do norte são parte integrante do território do Japão, tanto historicamente quanto de acordo com o direito internacional." A visita de Vladimir Putin ofende os sentimentos do povo japonês e é absolutamente inaceitável. Ela dificulta a restauração das relações no médio e longo prazo. O contexto da disputa é importante para entender a dimensão do conflito. 4 ilhas do sul do arquipélago Kurilas passaram para o controle de Moscou quando as tropas soviéticas as ocuparam no final da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, essas terras foram ocupadas. O Japão as chama de territórios do norte e as considera território soberano japonês. É justamente essa disputa que há décadas impede Moscou e Tóquio de assinarem oficialmente um documento que encerre suas relações do período da Segunda Guerra Mundial. As relações entre os dois países pioraram drasticamente após o início da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022. O Japão se juntou aos outros países do G7, na imposição de sanções contra a Rússia, além de fornecer dinheiro e ajuda não letal a Kiev. E ainda em fevereiro deste ano, o Kremlin declarou que não há nenhum diálogo de paz com o Japão e caracterizou as relações bilaterais como praticamente reduzidas a zero, devido ao que Moscou chamou de política hostil de Tóquio. Ou seja, os brutamontes atacam o país vizinho. Todo mundo sensato diz que vocês são brutamontes ignorantes. E esses brutamontes dizem: vocês estão adotando uma política hostil. E agora um detalhe que adiciona um subtexto extra à visita de Vladimir Putin às Kurilas. Putin visitou Iturup um dia depois que a Coreia do Norte, aliado da Rússia, realizou um lançamento de míssil. Pyongyang realizou na quarta-feira o segundo teste de míssil balístico em menos de uma semana. Esse foi o 9º teste desse tipo desde o início do ano. O míssil foi lançado da região de Wonsan, na costa leste, e percorreu mais de 700 quilômetros. Os militares sul-coreanos e o Conselho de Segurança Nacional da Coreia do Sul classificaram isso como um ato de provocação e exigiram que Pyongyang interrompesse imediatamente esses lançamentos. De acordo com as autoridades sul-coreanas e japonesas, o lançamento do míssil provavelmente foi um protesto contra os próximos exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, chamados Ulti Freedom Shield, que devem começar já em 17 de agosto. Pyongyang, vale lembrar, há anos reage a essas manobras com seus próprios lançamentos demonstrativos de mísseis. E aqui eu diria que Vladimir Putin está simplesmente tentando sincronizar suas investidas com as ações dos aliados, porque agora o Japão precisa desviar a atenção para resolver questões com os russos, cujo ditador apareceu nas Kurilas japonesas. E isso também é uma sondagem da reação, porque Vladimir Putin, durante todo o seu período no poder, enfatizo, nunca visitou essas ilhas japonesas ocupadas. Então, se juntar tudo isso, é assim que parece. A primeira visita pessoal de Putin em 26 anos às ilhas disputadas não é apenas uma viagem protocolar a uma fábrica de processamento de pescado. Esse é um gesto político calculado, na véspera e durante o aumento das tensões com Tóquio. Putin chamou publicamente as sanções japonesas de não provocadas e mencionou boas lembranças de Abe,
mas imediatamente deixou claro de forma rígida que o status das ilhas para Moscou está definido pelos resultados da guerra e não está sujeito à discussão. O Japão respondeu nos termos mais duros que a diplomacia permite. E o que? Como eles disseram, isso é um protesto firme e palavras sobre ofensa aos sentimentos do povo japonês. Mas, sabe, é sempre muito estranho observar como os aliados dos Estados Unidos na região Indo-Pacífica não querem, simplesmente não querem, aproveitar o momento histórico de fraqueza da Rússia e desferir seu próprio golpe e recuperar o que lhes pertence por direito. Eles veem a fraqueza, mas continuam sem agir. Aqui vou deixar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só, cuidem-se, até mais!